Eu sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há 40 anos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Mais de 40 anos, na verdade, com concursos públicos. E eu quero conversar um pouquinho com você aqui sobre o concurso da Prefeitura de Brasília de Minas. Quer saber um pouco sobre o concurso? Quer fazer uma questão da Banca Cotec comigo para você conhecê-la? Então vamos lá. Bem, a banca do concurso da Prefeitura de Brasília de Minas é da banca Cotec. São 322 vagas, níveis fundamental, médio, técnico e superior. A remuneração vai de 1.400 até 6.300. Inscrições de 12 de setembro a 10 de outubro, provas 24 de novembro. Tem muito tempo? Tem, mas quem começa a estudar antes, com certeza tem mais chance de vitória, não é? Bem, o que vai ser pedido nesse concurso? Então, você vai observar o seguinte: nós temos a questão de leitura e interpretação de texto, ou seja, a compreensão, o ato de entender o texto, e a interpretação, que é a leitura daquilo que está pressuposto, subentendido. E isso em textos descritivos, narrativos, você sabe a diferença de um para o outro? E o dissertativo, nós temos o texto expositivo e argumentativo, você conhece a diferença? E isso pode aparecer em gêneros distintos. Por exemplo, você sabe a diferença de notícia para reportagem? Você sabe ler textos com linguagem não verbal, ou seja, com ilustração, com foto, como aparece, por exemplo, em charges, cartoons, propagandas, tirinhas. Você sabe fazer a leitura de gráfico? Temos aqui a questão da semântica, que é a significação, o sentido das palavras. Então, nós temos aqui o entendimento de sinônimo, antônimo, que tem conceitos, na verdade, bem diferentes daqueles que a gente aprendeu lá quando era criança. Homônimos e parônimos, a polissemia. Veja a diferença de denotação, que é o sentido próprio, para conotação, que é o sentido figurado. Temos o estudo da fonologia, da fonética, quando nós temos aqui letra ou grafema e fonema ou som. Você conhece os encontros vocálicos? Você sabe fazer a diferença de um ditongo para um tritongo e um hiato? E você sabe a diferença que existe entre encontro consonantal e dígrafo? E divisão silábica, você conhece de verdade todas as regras? Veja que temos aqui a acentuação gráfica de acordo com o novo acordo ortográfico. Os sinais gráficos e em ortografia não é apenas olhar se uma palavra escreve com S ou Z. Nós temos aqui dentro também aquelas expressões que causam dificuldades. A com H, A sem H, o emprego do porquê. Temos aqui o emprego do hífen, e aí entra também o novo acordo ortográfico. Na morfologia, nós temos os aspectos 5 e 6. No 5 e 7. No número 5, a estrutura de palavras, então é o reconhecimento dos chamados elementos mórficos. Então, nós temos aqui radical, vogal temática, tema, desinência e a formação de palavras. Então, derivação, composição. Você sabe a diferença de uma composição por justa posição e por aglutinação? Pois é. E também as classes de palavras, que são 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Considerando tudo aí dentro, tanto a identificação dessas classes de palavras, quanto flexões, quanto a função sintática, que nós já vamos falar no item 9, quanto o sentido estabelecido, por isso a semântica, quanto o papel disso dentro desse texto. Veja que aqui eles ainda especificam a questão do verbo.
Claro, do verbo também se cobra tudo. A conjugação, inclusive dos verbos auxiliares, os tempos e modos, né? As formas nominais do verbo. Já na sintaxe, quando a gente tem o chamado período simples, nós vamos ter aqui o estudo do sujeito, do predicado, da transitividade verbal. Você sabe a diferença de um objeto indireto para um complemento nominal ou uma adjunta de nominal? E aposto para vocativo? E predicativo sujeito com predicativo do objeto? Temos que saber. Assim como dentro do período composto, a classificação das orações, né? Então, você conhece, por exemplo, uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo? Parece que morde, né? Morde não. Isso é muito simples e há dicas fáceis, é só a gente ir direto na dica. Como eu falei aqui atrás, as funções sintáticas no período simples. Temos aqui dentro também o estudo da concordância verbal e nominal, da regência verbal e nominal, crase, aqui no item 6, pontuação, certo? E temos também o estudo das figuras de linguagem. Você sabe a diferença de uma metáfora para uma metonímia? E das funções de linguagem, você sabe o que é uma função fática ou metalinguística? E temos a questão do registro formal ou informal, que pode, no caso da informalidade, trazer marcas de coloquialidade e também variações linguísticas. O programa é grande? Sim, bem grande. Por isso você tem que começar a estudar logo. Eu coloquei aqui uma questão da banca Cotec de 2024 da Prefeitura de Várzea da Palma, Minas Gerais, para cirurgião dentista. Veja só esta questão aqui. Ela diz: em festas reais não são iguais às festas imaginadas. Há o emprego do sinal indicativo de crase pela ocorrência de quê? Então, primeiro vamos entender essa questão da crase. Quando eu falo para você assim, por exemplo, fui à festa, o que nós sabemos? Que quem vai a algum lugar. Então, pede uma preposição a. Se eu fui à festa, é uma festa que eu sei qual é. Então, aqui a gente tem o uso do a, artigo definido, porque é uma festa definida. Festa é feminino e singular, então eu ponho um artigo feminino e singular. A soma desses dois as me dá um a apenas, é a fusão desses dois sons iguais que recebe o nome então de crase. Crase é a fusão dos sons iguais. E eu marco isso com esse acento viradinho para o outro lado, tá? Esse acento se chama acento grave. E o acento grave, ele indica a crase, certo? Veja que não é o mesmo acento que aparece aqui em cima, ó, em várzea. Esse acento é virado para o outro lado, esse daí é o acento agudo, tá? Então, aqui é o acento grave. Bem, isso normalmente acontece quando nós temos o a preposição e esse a se une a um a ou as artigo, como apareceu ali em cima, a maioria dos casos é por essa razão, ou um a ou as que seja pronome demonstrativo, que é quando ele significa aquela, por exemplo. Eu falo para você assim, a que, aqui é de, tá? Demonstrativo. Eu falo a que venceu é aquela, né? Ou seja, é a mulher. Então, isso quer dizer, na verdade, aquela que venceu é a mulher, certo? E quando eu também tenho o a de aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, certo? Então, aqui,
aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Existe aqui a fusão do a preposição com esse a aqui, ó. Não é qualquer pronome demonstrativo, este, o esse, não. São só esses daí que começam com a. E não é qualquer palavra com a, não. Amor, Antônio, abacaxi, não. Só esses daí. Então, é assim que nós temos os usos do acento grave indicativo de crase. A gente normalmente pode fazer o seguinte teste. Fui à festa. Eu troco festa por uma palavra masculina, por exemplo, baile. Um lugar qualquer que eu possa ir, baile, açougue, cursinho, não importa. Então eu vou dizer aqui que eu fui ao baile, ou seja, a preposição mais o artigo. Então, isso confirma para mim que aqui em cima eu tenho a preposição com a artigo, por isso eu coloco o acento grave, certo? Então, aqui está perguntando o seguinte, festas reais não são iguais às festas imaginárias. O que é igual a. Então, pede a preposição. Aqui, festas é uma palavra feminina no plural. Então, pede o artigo as. Tem que ser um artigo feminino e plural, já que a palavra festas está no plural. Então, a soma desse a preposição com esse as artigo, isso daí me dá um as com acento grave indicativo de crase. Tanto que se eu trocasse festas, por exemplo, por grupos, eu iria dizer iguais aos grupos, viu? Confirmou que é preposição mais artigo. Sendo assim, a minha resposta está onde? Está aqui, ó. Fusão da preposição a com o artigo as. É verdade. É verdade, sim, que locução prepositiva feminina, conjuntiva feminina, né, que adverbial feminina, pedem acento grave. Mas isso daí é conversa lá para o nosso curso. Só adiantando para você, se eu digo saiu às pressas, isso é uma locução adverbial feminina. Qualquer locução que seja feminina vai pedir o acento grave, sim, tá? Casos à parte, a gente vai comentando durante o curso. Agora, precisa ser feminina, certo? Agora, na letra E, está dizendo que é a fusão do artigo com o artigo. Não, é a fusão da preposição com o artigo. Viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Agora, imagine mais de 150 questões da Banca Cotec resolvidas e explicadas dessa maneira. É isso que eu ofereço para você no meu curso de Português em Questões para a Prefeitura de Brasília de Minas, tá? São questões da Banca Cotec que eu resolvo uma a uma, letra a letra, explicando para você o conteúdo. Você fará a prova primeiramente, vai corrigir esta prova. Depois que você fizer isso, você anote as suas dúvidas e aí você assiste ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você vai pausar para copiar, você vai poder assistir a quantas vezes você quiser. E depois disso, se você ainda tem uma dúvida naquela questão, você vai enviar para mim e eu respondo particularmente para você. Bom, não é? É assim que a gente estuda para concurso, com as questões da banca. Não é ficar pegando uma gramática e decorando, tá certo? Isso não funciona. Mais de 40 anos de concursos públicos explicando português já me mostrou que essa é a maneira mais eficiente de você estudar para concursos.
certo? E eu convido você também a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que estudando com o tio Paulo, você fecha a prova de informática. E também, se você quiser aí arrasar nas duas disciplinas que mais reprovam em concursos públicos, que é o português e a informática, eu convido você a fazer a nossa dobradinha, tá? Você vai ver que você pode fazer cursos excelentes por um precinho muito humano, tá certo? Esperamos você por aqui para que você possa fazer parte, para que a gente possa fazer parte da sua vitória, certo? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.